Boa tarde aos colegas participantes. Agradeço a participação de cada um. Nós iniciaremos novamente, né, os nossos trabalhos, as nossas lives do segundo seminário regional de enfermagem obstétrica do norte de Minas. Eu quero agradecer, né, imensamente aos nossos colaboradores, né, a Benfo Minas Gerais, ao Corém Minas Gerais, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Montes Claros, o Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros também, a Residência de Enfermagem Obstétrica da Unimontes, que são as nossas colaboradoras, as nossas parceiras, a nossa organizadora, né, Sibile, nossa colega enfermeira obstetra, e nós agradecemos a cada um que está aí participando, de todo o Brasil, que está contribuindo, né, para que esse conhecimento do cuidado com a mulher, do cuidado com o recém-nascido, avance cada vez mais para uma humanização, né, melhor, para um acolhimento melhor para essas mulheres e recém-nascidos. Então, agora nós vamos dar continuidade, né, com a palestra Adaptações Fisiológicas da Gestação. A nossa palestrante é a minha colega também, a Carolina dos Reis Alves. Ela é enfermeira, doutora em mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. Ela é especialista também em enfermagem obstétrica e educação profissional na área de saúde, em enfermagem. Atualmente, ela atua como enfermeira na atenção básica em Montes Claros, na Unimontes, né? E é professora da graduação em enfermagem das faculdades FUNORTE, da FASE e do Instituto Educacional Santo Agostinho, e também nossa colega aqui na Unimontes. Então, Carol, fique à vontade, né, para a sua ministração. Então, boa tarde a todos, né, e a todas. É um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho, né, sobre esse tema de extrema importância, não apenas para nós da atenção primária, né, do saúde da família, mas também para todos os ambientes, porque a mulher, né, gestante, ela é acompanhada tanto na atenção primária quanto no pré-natal de alto risco, e é extremamente essencial que a gente entenda como que a gestação age no organismo da mulher e todas as adaptações que esse organismo precisa passar nesse processo gravídico, né? Então, eu vou agora fazer um compartilhamento de tela para a gente iniciar as atividades. Eu agradeço a todos, né, que estão ouvindo neste momento, em vários locais do Brasil, dizer que é uma honra, né, agradecer na pessoa da Sibília o convite de estar aqui. Como a enfermeira Clara, minha colega, já me apresentou, eu sou Carolina dos Reis Alves, nós vamos falar um pouquinho sobre essas alterações hormonais e adaptação fisiológica do organismo materno. Vale chamar a atenção que na fisiologia endocrinológica da gravidez, a placenta, ela assume um papel essencial, tanto na sintetização quanto na forma de secretar hormônios. Que tipos? São os hormônios que se parecem, assemelham-se muito aos hormônios já excretados pelo nosso organismo, tanto pelo hipotálamo, quanto pela hipófise, quanto pelo ovário, quanto suprarrenal e tireoide. Então, você imagina que a gente já tem vários hormônios agindo, onde se acrescenta um órgão extra, né, um órgão endócrino extra, que é a placenta. E aí esse organismo vai, graças a essa placenta, se transformar com mudanças tanto circulatórias quanto metabólicas e nutricionais, e as modificações vão ser identificadas tanto a nível local quanto a nível sistêmico. Então, para a gente começar, vamos lembrar um pouquinho sobre a fisiologia da gestação. Primeiro na fisiologia reprodutiva, e depois nós vamos falar um pouquinho da gestação. Nessa imagem, o que vai chamar mais atenção é o primeiro hormônio produzido pela placenta, que ainda não é placenta, pelas microvelocidades coriônicas, quando é formado o síncil-trofoblasto, lá no processo de nidação. Então, o primeiro hormônio é a gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG. Então, tudo começa com a menstruação, né, no ciclo de reprodução humana,
onde a hipófise é responsável por segregar os hormônios, né, os gonadotróficos, o FSH, que é o primeiro a ser liberado, que é o hormônio folículo estimulante, o nome já diz. O grande objetivo dele é estimular os folículos ovarianos para que seja escolhido o folículo principal, o folículo de Graves. À medida que esse folículo se desenvolve dentro do ovário, o organismo, então, o ovário, que é outro órgão endócrino, ele vai começar a produzir o estrógeno, e esse estrógeno atua principalmente no útero, fazendo as principais modificações para o recebimento, né, desse embrião. À medida que o estrógeno aumenta, ele vai inibindo gradualmente o FSH, porque aí já tem um folículo, né, primário, e vai, em consequência, no momento que ele atinge o seu ápice, suas atividades, né, sua ação é executada, libera-se então o LH, que é o hormônio luteinizante, com feedback lá para a hipófise libera o hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante, que também age no ovário, ele vai liberar o óvulo, né? Esse óvulo, que é liberado, encontrando com o espermatozoide, aí sim ocorre a fecundação. Essa fecundação, né, vai, nesse processo de embriogênese, vai se deslocar ao longo da trompa, e aí vai fazer o processo de bórula, blástula, bastômero, blastocílio, e chegar finalmente no útero. Ao chegar no útero, tem que existir o processo chamado de nidação. A nidação é a absorção, né, desse ovo, né, esse embrião, dentro do endométrio feminino preparado pelo estrógeno. Então, esse útero, né, absorve, forma-se, então, as microvilosidades coriônica, o sínsio trofoblasto, e inicia-se a produção desse hormônio proteico, que é a gonadotrofina coriônica humana, e que vai atuar como um estimulante de ação luteínica, ou seja, ação luteotrófica. O que ele faz? Ele vai manter no corpo lúteo, que é o que sobrou, né, desse folículo, que aí vai produzir o corpo amarelo, que é o corpo lúteo, que produz um hormônio extremamente importante para a manutenção da gravidez, que é a progesterona. Então, o HCG, né, a gonadotrofina coriônica humana, ele vai atuar de 3 formas. Primeiro é manter esse corpo lúteo, que é o corpo lúteo ovariano, e depois ele se transforma no corpo lúteo gravídico, para manter a gravidez. Esse HCG também vai atuar transformando e permitindo que o embrião seja absorvido, né, pelo organismo e não seja rejeitado. Então, ele causa um papel imunossupressor no endométrio, que agora, na gravidez, se transforma em decídua, e esse endométrio, ele permite que esse embrião se prolifere. Por quê? Porque ele é um corpo estranho, porque ele tem um DNA, né, masculino, e como é um corpo estranho, o organismo precisa ser imunossuprimido para que não aconteça a rejeição e aí o abortamento. Vale destacar, na próxima imagem, que a partir dessa ovulação, que em 4 semanas, o HCG começa a dobrar a cada 2 dias. Então, a cada 2 dias, o HCG ele aumenta, e aí ele vai dobrando até atingir o fenômeno apical. Observe que o fenômeno apical acontece por volta entre a 6ª e a 8ª semana, o que vai coincidir com o atraso menstrual. É importante destacar essa questão. Por quê? Porque a realização do exame laboratorial, onde a gente pretende descobrir se a mulher está grávida ou não, é através da detecção da subunidade beta. O HCG se divide em 2 cadeias, que são 2 subunidades, a subunidade alfa e a subunidade beta. A subunidade alfa, ela não é utilizada porque ela tem uma estrutura similar a outros hormônios da hipófise, então ela pode dar um falso positivo, porque ele se assemelha aos hormônios do FSH e o LH. Enquanto a subunidade beta, ela é exclusiva da gestação, então ela tem uma grande especificidade, que é a capacidade de realmente dizer que sensibilidade, de que positivo de fato é positivo, né? E aí eu preciso saber o período correto de solicitar o exame laboratorial. Então, esse exame laboratorial, o melhor período é quando coincide da 6ª
para a 8ª semana de gestação, que vai coincidir com atraso menstrual, né, aproximadamente de 15 dias, onde pode ser solicitado pelo caderno do Ministério da Saúde, no Protocolo de Saúde das Mulheres, o que chamamos de beta-HCG urinário, que é o teste imunológico da gravidez, que é o TIG, que é urinário, ou a realização do teste rápido dentro da unidade. Caso o município disponibilize, a gente pode solicitar o beta-HCG sanguíneo, né, que é o mais conhecido. Por volta das 16 semanas, se vocês observarem a imagem, há uma supressão do HCG. Então, a partir da 12ª semana, o fenômeno apical, ele começa a reduzir. Então, o HCG diminui o seu ápice. E com 16 semanas, praticamente, ele já vai desaparecendo. Como a natureza é tão perfeita, nesse período nós podemos fazer o diagnóstico da gravidez utilizando outras formas de diagnóstico, que é o diagnóstico clínico. Que diagnóstico é esse? Baseado nos sinais de certeza, né? O diagnóstico clínico são 3. Sinais e sintomas de presunção, probabilidade e certeza. Onde o sinal de certeza a gente detecta através da identificação do batimento cardiofetal, né, do BCF, da identificação do movimento fetal ou a palpação das partes fetais da criança. E que vai coincidir, né, o BCF com o sonar a gente ouve a partir da 12ª semana, a partir de 16 semanas a gente já consegue sentir as partes fetais e a movimentação fetal pode também se iniciar. Um outro aspecto que a gente precisa destacar é que a progesterona é um hormônio que perdura e tem ação em toda a gestação junto com o estrogênio. Nesse primeiro início da gravidez, ele é produzido pelo corpo lúteo, né, a progesterona. E o estrogênio, ele vai sendo produzido, já tem no organismo, e depois a placenta se encarrega de produzir a progesterona e o estrogênio. Então, quais são os hormônios, além do HCG, que a gente acabou de falar, que são os hormônios produzidos pela placenta e que vão fazer as adaptações que eu vou identificar na hora da minha consulta de enfermagem no exame físico e que eu preciso entender a ação de cada um nessas modificações e adaptações e identificar, ao longo do acompanhamento pré-natal, sinais que indiquem para mim alguma anormalidade e que eu preciso intervir. Então, esse hormônio aqui é o hormônio lactogênio placentário. Algumas literaturas chamam ele também, é conhecido como hormônio somatotrófico coriônico ou somadotrofina coriônica proporcional. O nome já diz, ele é um hormônio lactogênio, então lembra o quê? Lactação. Então, ele participa no desenvolvimento mamário, porque ele possui uma estrutura muito parecida à prolactina e a somadotrofina hipofisária, que está lá na hipófise. Por isso que o outro nome que ele recebe é somadotrofina coriônica, ou seja, produzida pelas microvelocidades coriônicas. E quando que esse hormônio ele começa a ser produzido? A partir da 4ª semana, coincidindo já, literalmente, com o ápice, né, quase com o ápice apical, o fenômeno apical do HCG. Vai agir especialmente na ação metabólica. Em que sentido? Um efeito lipolipídico. O que quer dizer isso? Ele vai utilizar os ácidos graxos livres no corpo da mulher, fazer uma quebra desses ácidos graxos, transformando em energia, né, fazendo um processo para a mulher ter energia. Associado a essa quebra desses ácidos graxos livres e a liberação de fonte de energia, a mulher também, graças a esse lactogênio, vai começar a ter uma ação, uma resistência à ação da insulina. Por quê? Porque a gente precisa da glicose tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, como há uma necessidade do organismo ter uma fonte adicional de glicose, há uma produção pelas células hepáticas, a reserva hepática de glicogênio é utilizada, mais glicose vai ficar circulante, o pâncreas começa a produzir insulina e o crescimento fetal acontece. Lembrando que como essa mulher começa a ter uma resistência à insulina, a gente tem que ficar muito atento, porque ela pode vir a desenvolver a diabetes gestacional. Vale dizer que quanto mais hormônio lactogênio placentário a mulher tem,
maior a probabilidade desse bebê, ao final da gravidez, ser um bebê macrossômico fetal. Então, cabe a gente, na hora que for orientar na consulta de enfermagem a questão nutricional, né, a orientação alimentar, a gente fica muito atento ao IMC dessa mulher pré-gravídico, né, para o ganho que ela vai ter durante a gravidez, para que não aumente a chance dela desenvolver uma diabetes gestacional. O outro hormônio que o organismo produz, que a placenta produz, é o hormônio tireotrófico coriônico, né, que tem também chamado de tireodotrofina coriônica, que é uma nomenclatura muito parecida com a que é produzida pela tireoide, que no caso tem uma estrutura química semelhante ao TSH, que é o hormônio hipofisário da tireoide, e aí ao lado da ação do TSH, que vão repercutir no T3 e T4 livre, nós temos também esse hormônio da placenta, que é o hormônio tireotrófico, e que vão hiperestimular a tireoide. Por isso que no exame físico, o profissional de enfermagem tem que ficar muito atento à palpação da tireoide, à identificação de nódulos na palpação da tireoide, se ela está livre, como que está a mobilização, o aumento, porque você vai ter um hiperestímulo já dos hormônios, já da tireoide, TSH e aí T3 e T4, mais o acréscimo desse hormônio produzido pela placenta. O outro hormônio que a placenta produz, que é um hormônio proteico, é o adrenocorticotrófico, né? Então o nome já diz, né? Tem a ver com a questão muito parecida com a liberação de adrenalina e cortisol. E esse hormônio, ele causa também uma hiperglicemia, associada ao que a gente falou do lactogênio. Então, ele aumenta a suprarrenal materna, ele é produzido, né, ele aumenta a produção da suprarrenal materna, que vai lançar a mão e utilizar o colesterol. Esse colesterol, ele vai ser metabolizado, né, fazendo um catabolismo, né, proteico, liberando os aminoácidos, que por sua vez vai aumentar a ureia plasmática e vai liberar acetilcolina. E esses ácidos graxos, junto com esse colesterol, vai ser utilizado no processo de gliconeogênese. Observe que todo o corpo, ele se modifica em prol desse feto, em prol desse embrião. Então, a mulher vai ter vários efeitos metabólicos, onde ela vai utilizar os glicídios, lipídios, as proteínas, para formar gliconeogênese, e vai ter uma hiperglicemia. Por isso que a gente tem que ficar muito atento à alimentação, fazer o monitoramento com os exames, que no caso, glicemia de jejum no primeiro trimestre. E se a mulher iniciar o pré-natal mais tardiamente, a gente já pode lançar mão do TTGO, né, que é o teste de tolerância à glicose, 75 miligramas de destrozol, que a gente realiza por volta da 24ª semana. Por que a gente faz esses exames laboratoriais? Para poder identificar as repercussões desses hormônios no organismo materno, né? Então, aí vai liberar o glucagon e a adrenalina. Depois, nós vamos ter os hormônios agora que não são glicoproteicos, são hormônios esteroides, que lembram os hormônios ovarianos, que no caso, a progesterona, que inicialmente é produzida pelo corpo lúteo ovariano, depois o HCG mantém essa progesterona no corpo lúteo gravídico, e à medida que a gestação e a placenta se desenvolvem, a placenta começa a produzir progesterona através do colesterol materno ligado ao LDH, né? Que é o colesterol ruim, né? De densidade. Então, a placenta utiliza o colesterol ligado ao LH para fazer a síntese progestogênica, e uma pequena quantidade de progesterona também é liberada pela suprarrenal materna e fetal. Por quê? Porque a progesterona é o hormônio que mais vai causar alteração no organismo materno. É ele que é essencial para que a gravidez tenha sucesso, para que a gente chegue num feto, né, um nascimento de um recém-nascido, com todas as condições para sobreviver na vida extrauterina. Então, a progesterona, ela vai ter alterações eletrostáticas no endométrio, então ela vai assegurar que esse blastocisto que chegou no endométrio consiga nidar, então abrir o espaço para que ele nide, lembrando que o
a gonadotrofina coriônica humana, né, que é o HCG, ele ainda não está em ação, então a progesterona é que abre o caminho para que o embrião, que ainda não é embrião, é um blastocisto, entre nesse endométrio, transforma esse endométrio em decídua, e para isso ele precisa fagocitar os espaços. E aí a progesterona faz isso facilitando com a liberação da fosfatase alcalina, da catepsina ácida, que decompõe o colágeno lá do endométrio e favorece a nidação. Então, a primeira ação da progesterona. Além, depois que nida, aí o HCG também vai fazer ação, diminuindo o efeito imunológico, né? Diminuindo a imunidade e a defesa celular. Na sequência, a progesterona vai causar uma quiescência uterina a nível do endométrio, permitindo que o útero se estenda passivamente. Lembrando, o útero se divide em 3 camadas: endométrio, miométrio e perimétrio. O miométrio é a camada muscular, então qualquer coisa que estimule o endométrio repercute no miométrio. E esse miométrio, ele precisa passar por um processo como se fosse de passividade, se transformar em algo passivo, e que ele permita que esse útero cresça e se estenda. Então, a progesterona, ela vai fazer o quê? Um processo de relaxamento desse músculo, dessa musculatura lisa. Então, a principal ação da progesterona é relaxar a musculatura lisa, automaticamente o miométrio. Então, bloqueando essa atividade dos miócitos uterinos, que estão lá no miométrio, ele promove uma distribuição do cálcio, a membrana celular se relaxa, relaxando a musculatura lisa, e aí você diminui a contração uterina. Porque se eu tiver contração, eu vou ter um abortamento, né? Ou um descolamento da placenta que ainda está se formando durante esse processo de implantação. Como a ação é para o útero, mas só que a ação da progesterona não é só para o útero, todas as partes do nosso organismo que possuem musculatura lisa também vão sofrer ações, que aí nós vamos falar depois das vias urinárias, das vias digestivas, da via biliar, que a progesterona também vai causar esse relaxamento. A progesterona também tem ação imunossupressiva, que ela vai regular a produção dos linfócitos, bloqueando aquela resposta imunológica de eliminação desse embrião, junto com o HCG, os dois trabalhando junto. A progesterona também vai agir no equilíbrio hidroeletrolítico, aumenta a questão da volemia, estimula o centro respiratório do cérebro, então a mulher começa a ter um número maior de respirações, a frequência respiratória aumenta, ela aumenta a ventilação, então a ins e a expiração, elas acabam sendo mais longas para ter um depósito, né, maior, porque agora precisa liberar oxigênio para a mãe e para o feto, e a mãe vai ter que excretar o gás carbônico. A progesterona complementa os efeitos do estrogênio, também nas mamas, então ela vai ter ação na mama, provocando o crescimento dos elementos glandulares, do epitélio secretor e das células glandulares, lá na mama, mas só que não vai ter ainda liberado leite. Já o estrogênio, que no caso o corpo lúteo, ele também é uma fonte de estradiol, o estrogênio se divide em 2 partes, né, que é o estrona e o estradiol. Os dois, eles podem ser detectados na corrente materna, porém o estradiol é o único que pode ser detectado na corrente fetal. O que isso quer dizer? Que eu, tendo estradiol na corrente fetal, eu tenho como verificar como que está a função feto-placentária, porque como que a placenta está agindo. Então, esse estradiol, ele é produzido pelo corpo amarelo gravídico, até que a placenta, que é o sincitofoblasto, comece a produzir. Como que estrógeno ele atua? Esse estrógeno, inicialmente do ovário e depois da placenta, induzem a vasodilatação no leito vascular, permitindo o fluxo sanguíneo, ou seja, que o sangue flua dentro da placenta, dentro daquele espaço e através da parte fetal, né, ele chega até o bebê. O estrógeno também estimula a formação da prolactina hipofisária, e bloqueando também. Então, o corpo começa a produzir a prolactina, né, que a hipófise começa a produzir, mas só que não vai ser produzido, feita a lactogênese, porque não é necessária neste momento.
Ele também causa uma hiperplasia e uma hipertrofia das fibras musculares, permitindo que elas se cresçam, engrossem e depois, no final, afinem. Faz uma retenção hídrica, então a mulher tem um edema muito maior e provoca um amolecimento gravídico, a gente chama de bebeção gravídica, que vai repercutir no exame físico na hora que você for fazer a avaliação do colo uterino. Estimula a célula hepática para produzir a renina, que vai atuar no sistema renina-angiotensina-aldosterona para o controle da pressão arterial, especialmente do segundo para o terceiro trimestre. Faz com que o miocárdico aumente o débito cardíaco, ou seja, o coração trabalhe mais, bombeie mais para suprir tanto o aumento da volemia quanto o aumento do débito cardíaco. E quais as repercussões esses hormônios vão ter agora no exame físico? Primeiro sinal, o amolecimento no local da implantação, porque eu preciso que esse endométrio esteja mais fácil para ele poder nidar. O colo do útero tem sua consistência modificada pelo processo de imbebição gravídica, né? Quando o primeiro sinal de probabilidade que a gente vai começar a perceber é um amolecimento desse colo, que ele muda a consistência. No toque, o colo tem uma consistência, na mulher não grávida, a gente brinca que é uma consistência de ponta de nariz, tem uma resistência. Enquanto da mulher grávida, por causa do processo de bebição gravídica provocado pelo estrogênio e pela progesterona, ele fica com aspecto de lábio, ele fica mais molinho. E aí nós temos 2 sinais que vão aparecer, que é o sinal de Landin, que é um amolecimento na face anterior do istmo, e o de H, que é na hora do toque, você consegue perceber pela imagem um amolecimento na parte do istmo e do colo, né, que vão estar presentes no primeiro e no segundo trimestre. Isso graças à imbebição gravídica. Uma outra modificação que esses hormônios vão fazer no organismo da mulher é a forma do útero, ele se modifica, ela fica assimétrica, né, que a gente chama de sinal de Piscazek, porque no local da implantação, como ele está mais maleável, ele acaba tendendo para o lado onde plantou, onde inicia a placenta. Vai crescer de uma forma também assimétrica. Inicialmente, o útero tem um aspecto piriforme, né, depois ele vai ter um aspecto globoso, redondo, e depois ovoide. Porque ele vai agregando outros elementos, que no caso o feto, a placenta, o líquido amniótico. A posição do útero, inicialmente, até a 12ª semana, ele é intrauterino, o que não nos permitem fazer o batimento cardiofertal, nem verificar os sinais de certeza, e ele vai crescendo, em média, 1 centímetro por semana. E a partir da 12ª semana, ele ascende a cavidade abdominal, lembrando que o útero, ele tem um apoio nos ligamentos largo e redondo, né? E aí a gente vai começando a ter uma pressão nesses ligamentos, e aí a mulher vai dizer para você que ela está com uma dor, né, na região da virilha, como se fosse uma pontada, uma cólica, que são esse processo de crescimento uterino. Como esse útero ele tem uma imbebição gravídica, ele vai sofrer uma modificação também da sua posição, por causa do amolecimento e da consistência do istmo, do segmento inferior. Então, vai ter uma antiflexão, então ele se projeta igual aqui à terceira imagem, então ele se projeta para frente, comprimindo a bexiga. No momento que tem essa pressão em cima da bexiga, a mulher vai ter o quê? Um aumento da frequência urinária. Depois, esse útero ele vai ter um processo, né, de retrodextrotorção uterina, porque ele acaba torcendo o seu eixo. Na primeira metade da gestação, o endométrio e o útero, primeiro ele engrossa para depois afinar. O que quer dizer isso? Na primeira metade da gestação, ele tem de 7 a 12 milímetros, depois ele vai aumentar para 2 centímetros, por causa de um processo de hipertrofia e de hiperplasia, ou seja, ele vai aumentar de tamanho e de espessura, provocado pelo hormônio do estrógeno, progesterona e o lactogênio, né, que é o somatotrófico. Na segunda metade, por estimulação também mecânica, hipertrofia, e o feto começa a crescer, as fibras começam a distender, você consegue perceber de uma forma mais fácil no exame físico as partes fetais. Por quê? Por causa do estiramento desse útero, essa distensão mecânica, né, pelo crescimento, mais a hiperplasia das fibras musculares, o aumento do volume do líquido, há um afinamento da parede uterina.
que no início foi para 2 centímetros e no final vai para 5 milímetros. Então, por isso que você, ao ver um abdômen da mulher desnudo, você consegue perceber as partes fetais quando a criança se movimenta. Então, o útero ele tem um aumento, né, de 20 vezes o seu tamanho inicial, de 60 gramas para 1 quilo, aumenta de 5 a 6 vezes, né, de 7 centímetros até 36 centímetros, e a capacidade aumenta quase 1000 vezes. Já para suprir todo esse gasto de crescimento, essas fases, o organismo, então, precisa aumentar a circulação sanguínea. O sangue tem que fluir para aquele local. E como é que isso acontece? Vai ter um processo de invasão do trofoblasto dentro da decídua. Então, a circulação vai aumentar de 20 a 40 vezes no útero, os vasos, né, os vasos uterinos, as artérias espiraladas vão se modificar em tamanho e em número. Há uma dilatação do sistema venoso para poder fluir e drenar o fluxo sanguíneo feto-placentário. E aí destaca-se, vale a pena a gente destacar a questão da artéria uterina, que ela vai modificar. Então, se eu estou fazendo pré-natal e na hora que eu meço a altura uterina, identifico que na mensuração da altura uterina, o crescimento intrauterino não está adequado, no que eu lanço lá no gráfico está abaixo do percentil 10, a gente tem que ficar atento se realmente esse fluxo sanguíneo feto-placentário e as artérias uterinas estão, de fato, realizando a sua ação. Então, a gente pode utilizar e lançar mão do ultrassom Doppler, para fazer um Doppler fluxometria ou um Doppler velocissometria, para ver como é que está essas artérias uterinas, esse enchimento. E um destaque é para a incisura diastólica que tem lá na artéria uterina. Então, vale chamar a atenção que o trofoblasto, ele vai fazer modificações nesse espaço, né, de sanguíneo, tanto no início, nas primeiras semanas, 6 a 8 semanas, quanto no meio ao final da gravidez, fazendo uma invasão das artérias espirais, que vão entrar no endométrio, passar por miométrio e buscar fontes sanguíneas. Uma outra modificação que a gente tem, tudo aqui nós estamos falando só de útero, uma mudança da vascularização, porque se eu aumento a vascularização, aumenta a quantidade de sangue, aumenta a coloração, e aí a gente vai ter uma mudança da cor do colo, além do amolecimento pelo embebecimento gravídico, vai ter uma mudança da coloração, que é o sinal de Shadway. Vai ter um afrouxamento, né, diz que a consistência muda do colo, que é o sinal de Golden. O revestimento, ele se modifica e as células glandulares cilíndricas do endométrio ficam hipertrofiadas e formam a rolha, né, que a gente chama de tampão mucoso, que vai ser extremamente importante como uma forma de barreira, né, para que não entre e não saia antes do tempo estimado e necessário. E essas glândulas da endocéfise, que são as glândulas cilíndricas, é que vão fazer essa ação. Além de, pelo processo de estimulação de estrógeno e progesterona, há uma inversão das células cilíndricas que estão na endocéfise, e na hora que eu vou realizar o exame preventivo que a gente pode fazer em gestante, eu vou identificar uma ectopia, que é a presença da zona de transformação, né, que é a área de metaplasia escamosa. Aí, as adaptações circulatórias. Então, quando a mulher engravida, nós vamos ter as interações materno-fetal e adaptação circulatória. A nível sistêmico, o que acontece sistemicamente? Há um aumento do volume plasmático, através do aumento do líquido extracelular, intersticial e plasmático, por causa do rim, vai começar a trabalhar e funcionar mais, ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, provocado pelo estrógeno e a progesterona, vai ter um aumento do débito cardíaco, porque o coração vai ter que bombear mais, porque ele vai ter maior volume para poder dar conta, então esse coração vai ter que trabalhar por causa do aumento da volemia, especialmente o plasma. Nós vamos ter uma diminuição
da vascularização, né, que é da resistência periférica, né, o organismo precisa estar mais flexível, e aí a prostacyclina vai agir nas artérias espiraladas, especialmente no útero, diminuindo a resistência. E o útero, então, ele vai ter duas modificações, porque o trofoblasto, igual eu falei anteriormente, ele invade a decídura da 6ª à 10ª semana, afetando essa arteríola espiralada, que vai desde da parte distal até a união da decídua com o miométrio, e numa segunda onda, que vai acontecer a partir da 16ª semana, ele vai alcançar o miométrio e as artérias espirais. Deu um branco aqui, as artérias espirais. O que vai fazer? Lá no útero, diminuir a resistência do fluxo e aumentar a redistribuição, ou seja, facilitar a entrada e facilitar a saída do sangue que entra para a placenta pela via materna e depois a via fetal e depois o retorno no cordão umbilical. A vagina e a vulva também vão sofrer transformações, que ela vai ter uma vascularização das paredes vaginais, que vai também mudar sua cor, por causa da quantidade de sangue que vão ali, passar de uma cor rosa para uma cor mais violácea. A mucosa ela fica mais grossa e o músculo fica mais hipertrofiado, e o tecido conjuntivo da vagina fica mais flácido, fica o quê? Fica mais maleável, preparando-se para o parto. Então, o organismo vai gradualmente, os hormônios agindo para que nas 40 semanas, né, a termo, esse embrião e feto nasçam. Na vagina também nós vamos ter uma descarga vaginal mais profusa, onde é uma secreção mais ácida. Essa secreção mais ácida é mais branca, mais espessa e mais susceptível a infecções vaginais. Por quê? Especialmente a cândida. Porque se essa secreção ela fica mais ácida, o pH da vagina modifica, fica propenso ao crescimento fúngico, associado, que a gente vai falar depois, que a mulher vai ter uma alteração no sistema também de equilíbrio, né? Ela vai transpirar mais, ela vai suar mais, além da dificuldade de higienização da região genital. A vulva também se modifica, ela também, tanto a vagina quanto a vulva mudam de cor, de uma cor mais rosa para uma cor mais violácea, né, que é o sinal de Akemie. O ovário também sofre processo de modificações, com o aumento da vascularização. Esse ovário, ele também vai crescer, junto com o crescimento do útero, a trompa e o ovário vai ascendendo para a cavidade abdominal. E o ligamento redondo e os ligamentos que estão no ovário, eles também vão sofrer esse processo de hipertrofia. A vascularização, ela vai aumentar e, claro, que aí a ovulação, ela deixa de acontecer porque o organismo, ele inibe o FSH e o LH. As mamas vão sofrer as mudanças, principalmente em decorrência do hormônio lactogênio e do estrógeno, elas vão aumentar de tamanho e de firmeza, vão ter uma mudança de mamas nodulares, né, o formato se modifica, aumento da vascularização formando a rede de Harle, né, que é o aparecimento dos vasos na região da mama fica bem evidente. O mamilo, ele tem que aumentar de tamanho, ele fica mais proeminente, mais protuso, e há uma hiperpigmentação mamilar e também da região da areola, onde essa cor da areola ela fica mais escura, mais intensa, que é o sinal de Hunter, formando a areola secundária. E a mulher começa a formar os tubérculos de Montgomery, que são essas pequenas carocinhos, né, que são os tubérculos de Montgomery, mais visível na imagem do lado direito, que ficam cheios de secreções que vão ajudar a lubrificar e proteger essa região no momento da amamentação. Um outro hormônio que a placenta produz é a relaxina. A relaxina, ela é principalmente relacionada à questão das estruturas musculoesqueléticas. Ela é produzida tanto pelo corpo lúteo, pela decídua, pela placenta, né? Homens também, né? A relaxina não é um hormônio só placentário, mas surge especialmente na mulher grávida em um volume maior pelo HCG.
A relaxina, ela está ligada ao remodelamento do colágeno e ao amolecimento das estruturas da bacia, causando uma mobilidade, especialmente na sínfise púbica e na região lombosacral. Outros hormônios que tem no corpo da mulher também têm repercussão na gravidez, que são o sistema endócrino, que todo mundo tem, que é a hipófise anterior e a tireoide. Então, além da placenta, que é como esse órgão extra, a hipófise anterior, ela vai causar níveis elevados de estrógeno, que vão inibir o FSH-LH, por isso que a mulher não ovula e não engravida, já que ela já está grávida. Vai ter uma duplicação da glândula, né, da hipófise, também causada pelas células lactotróficas produtoras de prolactina. A tireoide vai ter uma hiperplasia devido à competição com o feto. Vale lembrar que eu tenho aquele hormônio que a placenta produz, o tireotrófico, mais os hormônios produzidos pela tireoide, e o feto, ele precisa competir com a mãe por a questão do iodo, a captação dos iodetos, para ajudar na transportação da tiroxina do T3 e T4. Então, por isso que algumas literaturas já falam que é importante a gente fazer a dosagem de TSH, T3 e T4 durante a gravidez. Além do exame físico que eu já falei anteriormente. A suprarrenal, ela também vai agir, além daquele hormônio que nós já falamos, adrenocortisol, que a placenta produz, a suprarrenal vai elevar o cortisol também, resultando no aumento na tolerância à glicose diminuída, uma resistência, vai liberar aldosterona, elevando a atividade da renina plasmática, e aí vai repercutir no equilíbrio hidroeletrolítico, sódio e potássio, favorecendo uma retenção hídrica, especialmente em membros inferiores. Vale chamar a atenção que as mulheres também têm uma maior sensibilidade na mão, né? Aquela sensação de que a mão também está edemaciada, graças à corte suprarrenal. Na consulta de enfermagem, como que a gente vai ver a repercussão desses hormônios? Mensurando a pressão arterial, especialmente que ela vai aumentar por volta da 20ª semana, voltar ao valor pré-gravídico. A glicose, nós já falamos que a gente dosa junto com o teste de tolerância na 24ª, pesquisar edema, não só na região dos membros inferiores, mas na região sacral, e o edema oculto, que pode estar presente pela retenção hídrica, que a gente vai detectar no ganho de peso excessivo, ou seja, 500 gramas por semana já liga o alerta. No sistema digestório, nós vamos ter ações principalmente da progesterona. É o sistema que mais a gente, na consulta de enfermagem, a gente tem mais reclamação. Náusea, cialorreia, vômito, pirose, né, que é azia, constipação, tudo é o sistema que mais a gente vai ter queixas na gravidez. A mulher vai ter, a progesterona, ela age relaxando a musculatura do sistema gastrointestinal, lembrando que o objetivo é relaxar o útero, para ele poder crescer e não contrair, mas vai repercutir na parte digestiva. Então, a musculatura vai ter um relaxamento dessa musculatura lisa, diminui, então, a motilidade, ou seja, o peristaltismo diminui, o esvaziamento gástrico fica diminuído, a produção de secreção gástrica vai diminuir, essa mulher vai ter a produção de ácido clorídrico no estômago em menor quantidade, o esvaziamento gástrico, né, fica reduzido porque fica mais lento, e anatomicamente, à medida que a gravidez prolonga, né, o estômago e todas as questões intestinais, eles são deslocados, né, então esse estômago ele passa a ser comprimido, há uma pressão maior no esôfago e na cárdia, né, que é na musculatura, há um deslocamento das vísceras em virtude do crescimento fetal. Outras alterações que a mulher tem é uma salivação excessiva, né, que é uma hipersecreção, por causa do estímulo segundo e terceiro ramo do trigêmeo. Vale destacar que a saliva fica mais ácida, e por ficar mais ácida, inconscientemente, o movimento de deglutição diminui, e aí a mulher tem mais náusea e vira um ciclo vicioso, né? A mucosa gengival se modifica, porque por causa da embebição gravídea, a gengiva fica mais hipermeada, fica mais tumefeita, fica friável, e aí porque tem maior produção de vaso. Por isso que é importante
toda gestante passar por uma avaliação odontológica. O apetite vai ter as alterações que são mais comuns, a diminuição no primeiro trimestre, né, por uma forma desse relaxamento da musculatura lisa. Algumas mulheres têm uma perversão do apetite, né, que está relacionada a uma carência nutricional, que a gente chama de picamalácia. Há um aumento da produção de muco e uma diminuição da produção de ácido clorídrico, e aí causa hipocloridria, que o ácido clorídrico ele age principalmente no processo de digestão de carboidrato e de proteínas e destruindo micro-organismos nocivos que podem vir com o alimento. Então, a grávida está mais predisposta a infecções intestinais. Há uma diminuição do esfíncter esofágico inferior, que é a cárdia, e aí predispõe, e com esse aumento do útero, essa mulher ter azia, né, ter a pirose, ter mais dificuldade. No sistema cardiovascular, há um aumento da volemia, essa mulher começa a ter um aumento de 1,5 litro de líquido, né, especialmente da parte plasmática, né, o plasma aumenta, o volume aumenta. Paralelo a esse aumento da quantidade, há uma diminuição da resistência vascular para que entre, né, no útero, igual eu já falei anteriormente. Isso inicia por volta da 10ª semana até a 34ª, ou seja, de 2,5 meses a 8,5 meses, e só retorna praticamente no final do puerpério. A finalidade dessas mudanças no volume sanguíneo é para satisfazer tanto as necessidades do útero em crescimento, quanto as necessidades da placenta, a necessidade da mãe e a necessidade do feto, gerando, então, um aporte maior de nutrientes e uma remoção das escórias, compensando, então, essas necessidades aumentadas. Então, para isso, há um aumento, então, do plasma, e nós já sabemos que esse aumento do plasma aumenta os eritrócitos, mas não aumenta a hemoglobina, que carrega o oxigênio e que a gente precisa do ferro, e o ferro ele é muito mais utilizado para os tecidos fetais, entre o ferro que tem na circulação. Com quem vai ficar? Com feto ou com a mãe? Com feto. Ele vai ser priorizado para os tecidos fetais. Então, por isso que toda gestante tem uma diminuição da hemoglobina e do hematócrito, causando uma anemia fisiológica da gravidez, onde a gente entra como rotina a prescrição de um comprimido, né, de sulfato ferroso de 40 miligramas de ferro elementar no início da gravidez até 90 dias pós-parto. Outra modificação que o organismo vai fazer para poder compensar esse aumento de volemia é a frequência cardíaca, que vai ter o aumento no primeiro trimestre. Esse aumento gradual, né? Então o coração vai ter que bombear muito mais sangue, trabalhar mais, porque o volume aumentou. E paralelo a isso, o tamanho e a posição do coração vai modificar pela própria gestação. O que vai acontecer? Alterar a posição e a hipertrofia ou dilatação do coração pelo volume. O diafragma empurra o coração para cima e para o lado esquerdo, e aí vai ter alterações na questão da ausculta. Nesse processo, a pressão arterial também vai sofrer mudanças. Que mudanças são essas? Especialmente no início ela vai reduzir e depois ela vai retornar com a ação da progesterona. Ela vai ter a musculatura lisa, o tônus vascular diminuído, a maior resistência da circulação, a menor resistência à circulação placentária vão favorecer com que a pressão diminua, o coração bombeie mais sangue, e aí eu preciso ficar atento que é orientar a gestante a manter o decúbito em decúbito lateral esquerdo, é a melhor posição quando ela estiver deitada, para poder facilitar o retorno da veia cava inferior. A pressão venosa dos membros inferiores, ela aumenta bastante pela própria compressão da veia cava e das veias pélvicas, então a gente sempre deve estimular a mulher a ficar em decúbito lateral esquerdo para facilitar esse retorno venoso e não esquecer, diminuir edema, diminuir varizes e especialmente as hemorroidas, né? Outra modificação que o organismo materno sofre é no sistema de coagulação. Há a produção do fibrinogênio que aumenta durante a gravidez, então a gente tem que ficar muito atento a membros inferiores. A protombina tem aumento, então essa mulher tem maior predisposição e tendência a ter trombose.
por causa desse aumento da fibrina, associada à estase venosa, né, pelo represamento, se essa mulher fica muito tempo em posição ortotática, e aí tem uma compressão, então a gente tem que ficar em atenção a isso. No sistema tegumentar, que outras modificações vão ter? Nós vamos ter uma proliferação de vasos cutâneos, uma hiperpigmentação, né, que tá aí, que é o cloasma, o melasma, a linha nigra, a presença de estria. Essa mulher vai ter, pelo aumento do fluxo, muito mais calor, a pele vai ficar muito mais quente e úmida, lembrando com maior predisposição à acne, né? Então a gente tem que orientar uma higienização, utilizar protetor solar mais seco, a maior nutrição dos folículos pilosos, então as unhas elas crescem mais, mas tornam-se mais quebradiças, os cabelos podem cair menos ou crescerem mais rápidos, e aí algumas mulheres produzem aquelas lanúgia, né, aqueles pelinhos, por hiperatividade das glândulas sudoríparas. Na parte respiratória, nós vamos ter as alterações anatômicas. O que vai acontecer? Com a pressão do útero, o diafragma ele vai elevando e vai pressionando as costelas. E para compensar, há um aumento do diâmetro antero-posterior da caixa torácica feminina. Então, a mulher fica mais larga e as costelas inferiores também vão se afastar. Essas mudanças são importantes para a função respiratória. Igual o coração vai bombear mais sangue, o pulso vai bater mais rápido, a frequência respiratória também vai elevar. Então, nós vamos ter uma elevação discreta, né, das incursões respiratórias, e algumas mulheres vão ter dispneia. Elas vão começar a ter uma necessidade de respiração maior, por uma causa desconhecida, ou por questão de anemia, ou pela mecânica da respiração, elas vão ficar mais cansadas. Que aí eu preciso investigar se é um processo de mudança anatômica da função pulmonar, ou se eu estou diante de causas patológicas como anemia, edema pulmonar, macrosomia. O sistema urinário ele também é modificado durante a gravidez. Os rins, porque eles vão ter que filtrar muito mais, vão ter que trabalhar mais, então eles podem ficar um pouco aumentados de tamanho. A pelve renal e os ureteres, eles dilatam, principalmente o ureter direito, onde tem a veia cava inferior, e essa dilatação vai ter uma dificuldade dessa urina ser eliminada, causando estagnação da urina, favorecendo a infecção do trato urinário. Tanto por um fator mecânico, que os vasos estão dilatados e aumentados, quanto a ação da progesterona. Então, o que vai acontecer no sistema urinário? O fluxo sanguíneo dos rins, ele vai aumentar, por causa da volemia e por causa do fluxo. Automaticamente, a filtração glomerular aumenta de 30% a 50%, associado à musculatura lisa, que vai se dilatar sob a ação da progesterona, eu vou ter uma dilatação de ureteres, propiciando a estagnação urinária, infecção urinária. Então, a proporção que o útero desvia-se para a direita, eu preciso esquecer que tem também o colo sigmoide e o ureter vai ser comprimido. E ao final da gravidez, a postura da mulher também influencia. Por quê? O que acontece? Quando a mulher ela fica muito tempo deitada, diminui, quando ela fica, né, em posição supina em pé, há uma redução do fluxo sanguíneo renal, e aí eu vou ter uma retenção. E de pé, esse sangue vai estar mais nos membros inferiores, onde eu vou ter uma edema. Então, eu preciso pedir para que a mulher, sempre que possível, ela modifique suas posições, não fique muito tempo sentada e muito tempo em pé. A diminuição do peristaltismo no sistema digestório, né, um esvaziamento gástrico, um trânsito intestinal, aumenta a questão da constipação e automaticamente hemorroidas. E uma das principais modificações que nós temos também é no sistema das cartilagens. Há, então, um aumento, né, da cavidade pélvica pela articulação sacilíaca, sacrocoquite e sínfise, um relaxamento dos ligamentos pela relaxina, a mudança do eixo de gravidade, onde a mulher vai ter, igual essa figura aqui, uma acentuação da lordose, muda o eixo de equilíbrio, onde ela vai ter uma marcha anserina, que é a marcha de pato, né, que é as pernas mais abertas, e o eixo gravitacional, ele muda, aumentando chances de queda e aumentando chance de torcer o pé, porque ela vai ter que compensar a lordose e também uma alteração cervical.
Essas foram as referências utilizadas. Aqui está os meus contatos, né? Meu telefone, o Face, né? Que é Carolina dos Reis, o Instagram, que é Cláudio Luiz Cal. Estamos à disposição e muito obrigada. Carol, nós queremos agradecer